Bom, nós tivemos aí essa semana aí essa loucura em Los Angeles, lá, incêndios para todo lado. Inclusive, nós demos uma matéria aqui mostrando que a água da Califórnia lá é controlada por um casal de bilionários ali, privatização de água e tudo. O Luiz Marques é professor aposentado do Departamento de História da Unicamp, e em 2016 ele obteve o Prêmio Jabuti com o livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Luiz Marques, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Só um pouquinho que você está travado aí o microfone. Pronto. Eu que agradeço, viu? Muito legal o convite. A gente tem, digamos, essa questão aí da lógica capitalista e o esgotamento da capacidade do planeta. Daí nós tivemos várias iniciativas visando segurar a peteca, e agora, com o Trump, parece que está tudo sendo desmontado. É inerente a essa lógica aí? O que pode reverter essa lógica de autodestruição do planeta? Eu acho que você tem, no sistema atual, um sistema capitalista globalizado, que está baseado em dois pilares fundamentais, que é o sistema energético e o sistema alimentar. Esses dois sistemas são extremamente interdependentes e eles são terrivelmente oligopólicos, do ponto de vista das petroleiras de um lado, do ponto de vista de todo o ciclo, né, da produção de alimentos, né, ou seja, de commodities alimentares, que vai desde a semente até o agrotóxico, o fertilizante, as grandes traders. Mas isso aí tudo é um sistema do qual o agronegócio brasileiro é uma peça, é uma pecinha, é como se fosse um pouco a falange, né, o braço armado, digamos assim, desse grande esquema. Eles estão aí, digamos assim, expandindo a área agropecuária em cima das florestas, etc, etc. E tudo isso está muito fortemente inserido na engrenagem do capitalismo globalizado, né? Então, você pode ter sistemas que, de alguma maneira, desaceleram e outros que aceleram. Mas o processo é um processo irreversível de superação dos limites do planeta. O Dennis Meadows falava isso em 1972, certo? The limits to growth, né? Os limites do crescimento. Você falava, ele dava 10, 12 cenários, falava, olha, se o cenário continuar como está agora, para o ato dos anos 20 do século XXI, nós vamos começar a decrescer. Que loucura. O cara não tinha bola de cristal, ele só estava usando um modelinho de resto lá do MIT, que era um modelo muito simples. Mostrava Nos Estados isso. Unidos, a gente vê agora partindo para a selvageria. Como é que a Europa, apesar desse avanço da direita na Europa, como é que ela se comporta em relação a esse tema? Olha, o que eu acho que aconteceu com a Europa é que você tem um projeto que nasce logo depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos 50, que é um projeto muito generoso de fazer com que a França e a Alemanha fizessem as pazes, né? Porque aquilo lá tem uma espécie de uma falha geopolítica ali que vem desde a época dos romanos, e pararam de fazer guerra, né? E eles conseguiram, né? Eles conseguiram fazer isso. Então, o projeto da União Europeia era um projeto muito generoso, era um projeto de cooperação, etc, etc, mas aos poucos isso foi se desvirtuando. E esse desvirtuamento se deu basicamente porque a Europa passou cada vez mais a se submeter à engrenagem dos Estados Unidos, né? Então, ela perdeu completamente a sua autonomia, ela perdeu completamente a sua identidade como Europa, e hoje realmente é assim, tenho medo de falar uma coisa um pouco feia, mas em suma, você entendeu? Sim. É realmente a lata de lixo, entendeu? Quer dizer, eles não têm mais nenhuma capacidade. E aí o que acontece? Como eles desmontaram o welfare state, né? Eles desmontaram toda a plataforma da social-democracia, é evidente que tem um descontentamento muito grande dos eleitores. E na ausência de uma alternativa de esquerda, eles votam naqueles que criticam o sistema. Não tem nada mais promissor hoje, se você quiser se candidatar, do que criticar a democracia. É garantido que você vai ter pelo menos uns 30%, 40% de votos. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Então, esse sistema baseado financeiro, europeu, baseado na austeridade fiscal, isso aí é uma incubadora de fascismo. Então, o que está acontecendo agora em fevereiro, a gente tem que dar uma rezada aí para que a Alternativa für Deutschland não tenha maioria. Mas, certamente, ela garantiu já o segundo lugar.
ela talvez venha atrás apenas dos democratas, dos democratas cristãos, lá a CDU, mas ela vai encostar na CDU, muito provavelmente. Que loucura! E o fator China aí, o que representa dentro desse... Que é a única coisa nova aí, mas também tem uma gana de crescimento grande também. Então, a China, veja, eu acho que a gente tem que pensar a China sob dois aspectos, né? E já estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Que basicamente é o seguinte, a China... Bom, se você olha a história da China de uma maneira mesmo muito amadora, você vê que a Revolução Chinesa foi, malgrado todos os percalços, as brutalidades, a Grande Fome de 58 e 62, foi um sucesso. Ela basicamente foi um sucesso. Ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Ela hoje é a segunda economia do mundo. E do ponto de vista da industrialização, da produção de manufaturados, ele é a primeira economia do mundo. De longe, ela bateu mais de 20% dos Estados Unidos, em termos de economia de manufaturado. Agora, do ponto de vista... Então, beleza, vamos aplaudir. Do ponto de vista do Brasil, você vê claramente o seguinte, o grande driver, né, o grande motor, o grande vetor da destruição da Amazônia e da constituição do agronegócio como um poder hegemônico no Brasil, vem a partir exatamente do momento em que a China decide, por volta de meados dos anos 90, de que ela não é autossuficiente em soja. Você tem uma enorme demanda, um crescimento muito grande da demanda de nutrientes animais, né? Carne de porco, carne de vaca, galinha, ovos, leite, etc., etc., porque exatamente o povo está mais... E aí ela começa a importar. Ela começa a importar soja, não só soja, mas basicamente para o Brasil, a questão da soja, e aí você entra numa situação de destruição da Amazônia completa. Deixa eu trazer aqui outro furo do GGN, de anos atrás, quando surgiu aquele Madeiro, com aquele discurso bolsonarista e tudo, nós vamos levantar a história do Madeiro. Ele é madeiro porque ele era madeireiro na Amazônia. E você tinha um fabricante de imóveis da China que comprava madeira de um daqueles países no entorno, madeira protegida, digamos. Daí aumentou a fiscalização lá, eles vieram para a Amazônia. E ele passou a comprar essas madeiras ilegais desse madeiro. Daí ele gostou de vir para o Brasil e bancou o Madeiro para criar essa rede de hamburguerias aí que... Eu li esse artigo de vocês, é muito interessante, exatamente. Aí você vê que a avaliação que fez aquele cara que era da Polícia Federal, na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro exonerou ele, mandou ele lá para... Isso. Ele falou, a declaração dele na época era assim, 90% da madeira exportada da Amazônia é ilegal. E ele falou, pelo menos 90%. Pelo menos 90% é ilegal. Porque o que acontece? O desmatamento legal, ele acoberta, ele camufla o desmatamento ilegal. Você põe lá um número de código lá, entendeu? Na guia, você fala, isso aqui é desmatamento legal. Pronto. Entendeu? Do prefeito até o fiscal, está todo mundo de acordo. Ô Luiz, então, esses filmes de ficção de 10, 15 anos atrás, que criava dois mundos, o mundo em outro planeta ou em outra dimensão, que o cara, para ter acesso à saúde, tinha que fazer todo tipo de ginástica, está próximo, então. E agora os bilionários montando seus foguetes aí para... Eu acho que não é que está próximo, já existe desde algum tempo, tá certo? Quer dizer, hoje você tem um mundo que é completamente separado em todos os parâmetros. Se você pegar, no caso do São Paulo, pega São Paulo. Você pega a esperança de vida ao nascer em Moema e pega a esperança de vida ao nascer numa periferia de São Paulo. Há uma diferença de 25 anos, mais ou menos. Que loucura. Quer dizer, então, você tem... E aí, esse é o tipo de coisa. Quer dizer, o cara que mora em Moema, evidentemente, ou que mora num bairro de elite em São Paulo, tem mais ou menos, basicamente, os serviços que uma pessoa que mora nos países da Europa, dos Estados Unidos, tem, se não melhor. E a pessoa que mora numa periferia de São Paulo, ela não tem direito nenhum, certo? Ela não mora na cidade, ela não tem acesso aos serviços urbanos. E daí o que garante a eleição do prefeito de São Paulo é gastar dinheiro em asfaltando ruas asfaltadas. Eu moro no Sumaré. Sumaré, você precisa ver que beleza que está aqui. Mas é uma loucura. E aí entra, Luiz, porque você tem que... A construção de um país, aquelas políticas que revertem para a população e tudo, são políticas mais elaboradas, que dependem de uma conformação maior, de um planejamento maior, enquanto que esse populismo rasteiro aí,
asfaltar a rua, dar voto. E a população vai por isso aí. Então fica muito difícil, digamos, um processo civilizatório aí, né? Eu acho que quer dizer, isso é mais ou menos aquilo que tem sido o denominador comum de todos os analistas, né? Quer dizer, você tem uma situação em que o Estado não é mais capaz de fornecer um mínimo de bem-estar, de garantia, de segurança física, de segurança alimentar, de segurança sanitária, para os setores mais pobres, os 50% mais pobres da sociedade, o que quer que seja, e esses caras se sentem super desassistidos, se sentem completamente abandonados, muito descontentes, muito inseguros, com muito medo do futuro, e não tem nada, não tem solo mais fértil para que haja exatamente, para que floresça esse tipo de autoritarismo neofascista, ou o que quer que seja, do que exatamente essa população desassistida, né? Então, as pessoas falam muito das fake news. Eu acho que as fake news são extremamente graves, são extremamente importantes. Eu não quero, em hipótese alguma, subestimar esse fator. Mas o outro lado da questão é o seguinte: o solo no qual a fake news viceja é o solo muito fértil, porque o cara está querendo que alguém diga para ele qualquer absurdo que, de alguma maneira, seja um escape para a frustração, para o rancor dele, etc, etc. É por isso que os estadistas são aqueles que conseguem desenhar uma perspectiva de futuro, mesmo que não tenha frutos imediatos, né? E aí você precisa fazer lá atrás, né? E para você ter isso, você tem que criar uma certa hegemonia, né? Porque você pensa que você vai jogar o teu projeto não para os próximos 3, 4 anos, mas para a década. E o que falta muito, a meu ver, não só no Brasil, né, é a composição de um bloco hegemônico. Tá. Você não tem um bloco hegemônico, você tem uma situação de desagregação, de fragmentação muito grande da sociedade, em que todo mundo atira para todo lado e, no máximo, você tem uma maioria relativa só. Você tem 40%, entendeu? Então, você fica naquela situação completamente... É muito difícil de você governar se você comparar com a época do Roosevelt, certo? Do Franklin Delano Roosevelt. E aí você tem claramente, então, uma hegemonia, você tem uma capacidade de agir, né? É muito difícil. E os estados estão falidos, então tem essa questão toda. Bom, deixa eu pedir para a Mariana trazer as questões aqui, Mariana. Vamos lá. Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença. Obrigada. Também agradecer a audiência do GGN. Vou começar aqui dando as boas-vindas à Marta. Bem-vinda, gente nova que virou membro aqui do YouTube. Estou gostando de ver hoje bastante gente virando membro. E aqui agradecer o superchat do nosso amigo JKGH Secure, que manda aqui: Luiz e Luiz, tal qual pesquisa eleitoral, dá opinião sobre o futuro é uma foto do momento. Mas vou pedir, então, nesse momento, como vocês sentem que as democracias ocidentais vão estabilizar? Seria na defesa do sistema atual ou seria pesar a mão como na China? Difícil. Essa é uma pergunta que fica um ano aqui, a gente fica um ano aqui. O que você acha, Nassif? Eu acho que a democracia ocidental faliu. A partir do momento que você não consegue ter essa hegemonia de nenhum lado aí, que você tem... Porque quando você pega o voto da ultradireita, é um voto de oposição. É um voto de oposição, né? Então, e você tem, por outro lado, que você criou um vácuo político aí com isso, que tudo quanto é agente oportunista tenta tirar a sua casquinha, né? O mercado, é o Supremo. Agora não, agora o Supremo agora está em defesa da legalidade. Mas nos anos... Está segurando o tranco. Nos anos 2010, é o Supremo... É o negócio das igrejas, é o crime organizado, é o Ministério Público, são os grandes bilionários, né? É enrolado. Como é que se consegue governar? Então, quer dizer, eu acho que... Eu estou de acordo com você, mas eu queria que você falasse primeiro. Porque, é claro, quer dizer, você tem uma situação em que o Estado não tem mais uma capacidade de compor alianças com a sociedade. Né? Ele está completamente sequestrado pelo sistema financeiro, etc, etc. E aí, quem que está governando hoje? Quem está governando são as agências de rating. E é explícito isso. Os caras falam, nós estamos caindo a nossa capacidade a nossa confiabilidade para os investidores, e os estados estão completamente sequestrados por essa SP Global,
Standard & Poor's, etc., que vão dizer, não, mas está caindo a nossa credibilidade diante dos investidores. E esse é o critério da governabilidade hoje. Quer dizer, como a gente louco.